e nós falamos de 3. Quais são as 3 bases do direito internacional? Pluralidade de estados jurídicos coincidentes. Beleza? Então, esses 3 são as bases do direito internacional. Depois nós falamos a ideia sobre soberania, direito internacional público e direito internacional privado. Direito internacional público, Tratado de Westfália, 1648, delimitação das fronteiras, ali direito internacional público, delimitou as fronteiras, estabeleceu um território, show. Estamos falando de soberania absoluta num contexto inicial de direito internacional público. Depois, direito internacional privado, vamos lembrar lá da nossa aula de História do Direito, lembra Ius Gentium, que é aquela determinação do direito do estrangeiro, Ius Gentium, Ius Gentium, ok? Então, isso é direito internacional privado. Sobre a relação entre soberania absoluta e soberania relativa, a soberania absoluta diz que o país, o Estado, manda plenamente em si e nenhum outro país pode opinar sobre isso, enquanto a questão da soberania relativa é que ele se limita a uma mitigação própria dele para um convívio na comunidade internacional, beleza? E aí nós falamos sobre a teoria da aplicação objetiva, em razão do pacta sunt servanda, deve ser seguido, e voluntarista, que somente poderia ser aceito o direito internacional para aqueles que se voluntariassem à sua sujeição. E aí então a teoria... Ilana, galerinha toda entrando, fera, massa, tá com vocês. Então, a teoria objetivista é a que vale, e a razão disso é o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o pactuado entre as partes tem força de lei. Tranquilo? Bem, depois nós falamos das fontes, e aí sobre... Relaxa, Renatão, é que esse primeiro momento é só revisão. Então, a gurizada já viu a fundo isso, né? Então, nós falamos das fontes, e as fontes, mas eu vou dar um slowdown aqui. E aí nas fontes nós temos os tratados internacionais, nós vamos ter o costume, os princípios, né? Lembrando que a jurisprudência, a gente tem aquela discussão se ela seria fonte ou não, lembrando que a jurisprudência dos tribunais internacionais pode sim ser fonte, né? A doutrina ela é meio auxiliar, enquanto a jurisprudência ela pode vir a ser fonte dependendo da circunstância dela, ok? E aí nós falamos também já em sala algumas vezes sobre princípios. E aí sobre os princípios nós falamos diversos princípios. Falamos os princípios sobre o pacta sunt servanda, da boa-fé, da autodeterminação dos povos, da cooperação internacional, da não agressão, da vedação do propaganda do uso de guerra, da questão do uso legítimo da força. Tô adorando ver a galera aqui em peso, inclusive vários alunos que nem são desse semestre, mas são alunos do semestre anterior, né, Natandel? Então, show, sejam bem-vindos. E aí, nós falamos ainda sobre a questão de aplicação da norma. E aí a aplicação da norma tem que lembrar sempre dos braços. Lembra dos braços monistas? Só tem um único braço, quer dizer, um único direito. Direito interno e direito internacional. Um único braço, lembra deles. E aí nós vamos discutir se o direito, quando a gente fala de monismo, quais seriam as incidências. Aí nós temos o monista internacionalista, quer dizer que no conflito entre o direito interno e o direito internacional, o direito internacional seria o prevalente. Quando a gente falar da monista nacionalista, quer dizer que no caso entre o conflito do direito internacional e o conflito do direito interno, nós vamos aplicar o direito nacional, então monista nacionalista. E nós temos ainda a moderada, que aí vai analisar a questão da matéria. Beleza? O Brasil, professor, ele é monista? Não, ele já teve algumas hipóteses de aplicação monista. Porque o Brasil ele é dualista, ó, 2 braços. Direito interno, direito internacional. São distintos, não é o mesmo ramo do direito. E aí nós vamos ter 2 incidências da teoria dualista. Uma que é chamada de dualista extremada, que vai dizer o quê? Que no caso da dualista extremada, vai ser necessário que tenha uma norma interna de mesmo teor do direito internacional para que faça valer aquela norma. Então essa daí é a grande crítica, porque ele nega o direito internacional. E no caso da dualista moderada, lembra, 2 braços ainda, nós vamos falar de que o direito internacional ele vai ter uma força, ele vai ser legítimo dentro do ordenamento jurídico sem uma nova lei sobre isso, mas que ele precisa da participação de um conjunto de regras para que ele tenha sua efetividade e seu escalonamento de força. E aí então a gente tem a participação do legislativo, né, no tratado internacional, que são os próximos objetos de matéria que a gente vai falar agora. Tá bom? Sobre os tratados, nós elencamos aqui o que precisa ter para os tratados. Só lembrar de direito civil, galera. Lembra de contratos. O objeto tem que ser lícito possível, a parte tem que ser capaz e tem que haver o consentimento. Beleza, ó,
esfera do momento. Isso daí é exatamente igual à parte dos contratos. Mas aí a gente vai colocar algumas coisinhas aqui a mais. Capacidade. Quem pode fazer um tratado internacional? Nós vamos estudar hoje os sujeitos, não vou conseguir exaurir porque é um pouco grande, mas nós temos os sujeitos originários. Então, o Estado é o sujeito originário. Nós temos aqui a gente chama de principais, ou então como o próprio o Portela fala, são os tradicionais, que aí ele fala que é o Estado, as organizações internacionais, a Santa Sé. Essas pessoas, direito internacional, eles têm a capacidade de poder celebrar tratados internacionais. Então, as pessoas tradicionais, os sujeitos tradicionais, beleza, podem, têm capacidade. Professor, mas como é que o Brasil vai fazer um tratado? Como que funciona isso? O Brasil vai lá, não tem como, então é só o presidente? Não, então nós vamos falar de capacidade atrelada à habilitação dos seus signatários. Então, existe uma possibilidade de eu mandar um terceiro para representar o país? Tem. É chamada de Carta de Plenos Poderes. É o plenipotenciário. Então, essa Carta de Plenos Poderes dá a legitimidade para que um brasileiro, que uma pessoa represente o Brasil. Claro, Fabi também, Vinícius, valeu, galera. Lembrando que existem algumas pessoas que elas já podem representar o país. Então, quando a gente tem uma pessoa que já está em missão representando um país, quando a gente tem um ministro das Relações Exteriores, o próprio presidente, o chefe do executivo. Então, a Carta de Plenos Poderes confere poder de representação, ou seja, legitima a atuação. O consentimento quer dizer a livre disposição de realizar um tratado internacional. Então lembra disso, livre disposição de realizar um tratado internacional. Então se eventualmente estiver sujeito a erro, a coação ou qualquer tipo daqueles vícios, lembra lá direito civil dos vícios de consentimento? Pois é, aí a gente tem uma ofensa a esse consentimento, tranquilo? E nós temos ainda a ideia de o objeto ser lícito e possível, né? Então veja, voltando às aulas de civil em que pese ser internacional. Tem como eu pegar e falar sobre algo que seja impossível? Quer dizer, vamos falar sobre uma ilha que não existe. Tem como? Não tem como. Você pode até falar do mar, mas não dessa ilha, desse território que não existe. Então não tem, esse objeto ele não é possível. Ilícito. Eu posso negociar, por exemplo, licitamente tráfico de crianças, de mulheres? Não posso, galera. Claro que não. Então, nesse caso, o objeto não vai ser lícito. Portanto, eu não posso realizar um tratado internacional. Agora, sobre as fases. Também matéria da nossa última aula. Também dei uma revisãozinha sobre isso, mas eu quero só relembrar. Vamos lá. Primeira fase, negociação. Galera, é o famoso migué, a tratativa, ali os papos, estamos ali conversando. Então, tu tá ali negociando, barganhando as ideias e os termos do seu tratado. Então, primeira fase, negociação. Segunda fase, assinatura. Professor, assinatura, agora o pau quebra, tá valendo, é isso? Não, calma. A assinatura tem como objetivo dar segurança àquilo que foi negociado. Não quer dizer que ele vai produzir efeitos de imediato. Ali o que se tem é que se dá maior segurança para aquilo. Por quê? Porque você não pode alterar ao seu bem dispor. Então aquilo ali já está assinado, você não pode mudar os termos que ali estão presentes. Beleza? Agora, existe uma exceção onde, no caso da assinatura, já vai produzir efeitos. São os acordos internacionais que não exigem a maior solenidade, são os tratados simples, onde não exigem tamanha solenidade, e alguns também chamados de executive agreements, quando a gente fala de acordos comerciais, que pelo fato da sua mera projeção já causar uma maremoto de consequências no setor financeiro, ele atrai para si um condão de responsabilidade. Beleza? Ah, pessoal, como é que escreve isso? Executive agreements. Rapidão, Pedro, já responde isso aí, que daqui a pouco é exatamente essa pergunta sobre vacácio. Então, nós temos negociação, assinatura, depois referendo. No referendo vai ser apreciado pelas duas casas legislativas do legislativo, lembrando que em 3/5, se o tratado versar sobre direitos humanos, ele ingressa no ordenamento com força de emenda constitucional. Se não tiver força de emenda constitucional, supra-legal, infra-constitucional. Olha só o macete ali do professor Bruno. Ratificação, namoro, promulgação, noivado, publicação, casamento. Isso a gente tá falando das normas tributárias. Em direito internacional a gente vai ter um bizu um pouco diferente, mas eu adorei essa. Porque, Bruno, olha só. Depois de negociar, assinar e agora passar pelo referendo das casas legislativas, a ratificação, o processo de ratificação é um ato exclusivo do executivo, do chefe do executivo. Dali ele faz com que de fato tenha força, eficácia
Perdão. E no caso da promulgação, é a ciência. Então, é dar a ciência dentro do âmbito interno. Então, dentro do macete do professor Bruno, namoro já produz efeitos, a promulgação ao noivado, que se torna público, e aí, no caso, nós temos ainda a publicidade, a publicação no âmbito das Organizações das Nações Unidas, beleza? Muito embora essa publicação, esse registro nas Nações Unidas, ele seja dispositivo, ou seja, ele pode não vir a acontecer, justamente porque a ideia de dar ciência à comunidade internacional tem a menção, o objetivo de trazer maior segurança para aquela circunstância, ok? Então, negociação, assinatura, referendo, ratificação, promulgação e registro na ONU. Quando a gente fala de ratificação, somente o presidente da República pode ratificá-lo, belezinha? Porque ele vai poder representar. Ah, professor, mas o presidente não está aqui, então na cadeia sucessória, beleza? Show. Bem, sobre os tratados, vamos lá. Ele pode ser, aí agora já é parte do nosso conteúdo novo, então a gente saiu da esfera da revisão. Você